Certo, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje é o nosso último encontro. A gente vai fazer correção de duas atividades. Então, a gente vai começar corrigindo a tarefa de modelos de efeitos mistos. E depois a gente vai fazer a correção da tarefa de interação, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu melhorar aqui essa tela para mim. Pronto, certinho. Ótimo. Então vamos lá, tô aqui com... Eita, peraí que travou aqui meu... Pronto. Então tá certo, estou aqui com o meu RStudio aberto, vou abrir um script. Deixa eu já colocar um zoom, que eu sei que compartilhando tela precisa. Vou deixar assim bem grandão e puxar para cá pro lado. Se precisar a gente aumenta, tá? Então aqui vai ser a correção, tarefa, modelo de efeitos mistos, tá? Esses modelos, eles têm vários nomes, né? Como eu falei lá no vídeo. Modelo hierárquico, modelo multinível, modelo aninhado, né? E acho que efeitos mistos é o que o pessoal tem mais utilizado em português, né? E é o tipo de modelo que deve ser o padrão para nossa análise em linguística. Isso porque raramente, nossa, mas muito raramente mesmo, a gente vai conseguir ter cada participante contribuindo com um dado só. Eu só sei de um estudo assim, que é do Bodo Winter, ele é da psicolinguística, e ele tem um livro de estatística. E eu só sei porque lá no livro dele ele fala desse estudo que ele fez, que cada pessoa, cada participante contribuiu com um dado, ou seja, ele queria ver tempo de resposta. Então veio um participante, ele abriu o computador, apresentou lá uma frase, uma palavra, e a pessoa reagiu no teclado a essa palavra e foi embora do laboratório. Veio outra, reagiu a outra. Veio outra, reagiu a outra. Ou seja, se ele teve 300 dados no fim, ele precisou de 300 pessoas, cada uma contribuindo com um dado. Isso é loucura, né? O que a gente normalmente precisa fazer é que o mesmo participante contribua com vários dados. Então, se é tempo de reação, a gente chama os participantes para o laboratório e cada um reage a várias coisas. Se é gravação, a gente chama para o laboratório, leva o gravador e cada pessoa contribui com vários dados, né? E aí, se a gente faz uma análise, como a gente tem feito até aqui, o modelo, né, o algoritmo, o código R, a equação que está rodando por trás aqui do nosso modelo, não sabe que tem dados vindos de uma mesma pessoa. Ele acha que cada dado é independente do outro e ele faz os cálculos com base nisso, né? Então, um modelo de efeitos mistos deve ser o nosso padrão, porque a gente tem que informar o modelo, né, que vai fazer os cálculos para a gente, o robô aqui, o computador. A gente tem que informar que tem alguns dados que vieram da mesma pessoa, outros dados vieram de uma outra mesma pessoa, outros dados de uma outra mesma pessoa, e que essas pessoas têm variações intrínsecas, características delas, né? E ele tem que levar isso em consideração para equalizar ali os coeficientes, os valores que ele vai dar para a gente, né? Ou se tornando mais confiante acerca dos coeficientes que ele vai dar, ou tendo mais dúvida em relação aos coeficientes. E ter dúvida e acrescentar dúvida à nossa análise não é algo ruim, é algo desejado, tá? Porque lembrando daquela responsabilidade do pesquisador de olhar para uma pequena amostra e a partir disso querer fazer afirmações de uma população, de um fenômeno linguístico, né? Isso requer muita responsabilidade. E então você acrescentar dúvida às suas inferências é algo bom, porque você fala, é isso daqui, mas parece que vai daqui até ali é possível e tal. Então, quando um modelo, se você informa para ele que tem variância individual de participante, ou de item lexical, de prova, de texto, ele vai dar essa equalizada e vai ficar ou mais confiante ou com mais dúvida. E ter mais dúvida também não é um problema, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar carregando os pacotes, vou deixar aqui esse espacinho para a gente carregar os pacotes. E eu já sei que a gente vai precisar certamente do tidyverse. Tidyverse, já vou carregar. A gente vai precisar também do languageR, que é de onde a gente vai carregar os dados, tá? LanguageR, já vou carregar também. E como a gente vai trabalhar com efeitos mistos, eu vou precisar do LM4, tá?
E lembrando, eu mostrei no vídeo que o LM4 ele não mostra valor de P, porque conceitualmente, pelo cálculo matemático lá, não tem como dar um valor de P para efeitos mistos. E aí existem maneiras diferentes de se aproximar a um valor de P. Aí tem um pacotinho chamado Elmer Test, que eu já vou carregar ele aqui também, que ele sobrescreve algumas funções do LM4 e ele dá o valor de P. E o SJPlot, que a gente tem usado para fazer as tabelas e os gráficos, ele também tem um método de aproximação de valor de P para efeitos mistos. Então vou colocar aqui os dois, já vou carregar logo os dois para a gente comparar. Deixa eu só colocar... não perturbe aqui, pronto. Bom, então aqui, acho que são esses pacotes que a gente vai precisar. Se eu precisar de mais outro, eu volto aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai... eu vou colar aqui as questões, tá? Então vamos lá. Essa tarefa utiliza os dados WAR-PD do pacote LanguageR. Trata-se de 347 observações de 21 falantes, 8 crianças e 13 adultos. Então, temos 347 observações de 21 falantes, quer dizer que cada falante contribuiu com mais de um dado. Então isso aqui já me diz que a gente vai precisar de efeitos aleatórios, né? E por aquele dado English, que a gente trabalhou muito com ele também é um dado que tem alguns falantes responsáveis por muitos dados. Mas por que não dá para fazer efeitos aleatórios com ele? Porque lá ele não tem uma coluna codificando o participante. Então aqui já vai um cuidado para vocês quando for codificar os seus dados. Por mais que você vá fazer uma análise por grupos, você precisa ter uma coluna codificando os participantes para poder incluir isso como variável aleatória aqui nos efeitos mistos. Ou se você utiliza os mesmos itens lexicais, ou as mesmas frases, ou os mesmos textos, você precisa de uma coluna lá codificando isso, que por mais que não entre como variável de análise, né, de efeito fixo, você precisa dela. Então, por exemplo, os dados English, por não ter uma coluna codificando os participantes, não tem como rodar um modelo de efeitos mistos, né? Então, 347 observações de 21 falantes, 8 crianças e 13 adultos, de Lajamanu, do norte da Austrália, a cidade, descrevendo histórias de um livro de imagens na língua Warlpiri. Acho que são 2 livros só de imagens, e que o pesquisador dá o livro e pede para as crianças e para os adultos contarem a história que eles estão entendendo ali naquelas imagens do livro, tá? A variável resposta é o uso do caso ergativo. O caso ergativo, para quem lembra aí de latim ou do alemão também, tem os casos, né? Casos são pequenas modificações que se faz na palavra, uns afixos que você acrescenta para determinar a função daquela palavra. Então você não tem no português, né? Mas digamos assim, se a gente tivesse a palavra carro, né? E se o português fosse uma palavra que tivesse uso de casos, a gente teria um jeito da palavra carro quando ela fosse sujeito, por exemplo, e um outro jeito quando fosse objeto. Digamos assim, carrite para sujeito, carrimo para objeto. Ou seja, a terminação it é de sujeito e imo é de objeto, como se fosse isso, tá? Aqui o caso ergativo, ele é... Deixa eu ver se eu me lembro. Assim, ele indica se o objeto se o verbo é transitivo ou intransitivo. Tá? Então o uso, e aí essa língua, o estudo aqui é que há uma hipótese desses casos irem sumindo, né, ao longo do tempo. Então tem uma hipótese aqui do caso ergativo ir sumindo ao longo do tempo, ou seja, tem coleta de criança e de adulto, para verificar se as crianças ainda usam esse caso ergativo ao contar a história e se usam menos do que os adultos, e se os adultos usam mais, tá? Como manutenção desse caso ergativo. O nome dessa variável, a coluna é case marking, e aqui tem outras variáveis preditoras, tá? Que é age group, que está uma variável binária, que está entre adulto e criança. Word order, que diz se o sujeito é inicial ou não, é binário também. A animacidade do sujeito, então é binário também, se o sujeito é animado ou inanimado. Quão explícito é o objeto, se o objeto é explícito ou não, e se o objeto é animado ou não. Então tudo, as variáveis preditoras são todas categóricas binárias, tá? Pode falar, Marley. Professor, porque já faz algum tempo que eu fiz
essa atividade, não lembro. A variável resposta, né? Que é o case marking, ela é binária também? Ela é binária também, ela só diz sim ou não. Tá bom. Tá? Perfeito. Eu vou carregar os dados aqui e a gente vai dar uma olhada. Então, ó, o nome dos dados é Warlpiri, tá aqui. Ah, e eu vou chamar ele só de War, assim, porque é muito grande essa palavra e é ruim de pronunciar, né? Warlpiri. Pronto, então vai ser os nossos dados ali War, tá? 347 observações de 9 variáveis. Vamos dar uma olhadinha nela aqui com Structure. War. Então vamos olhar aqui os dados, tá? Então a gente tem, ó, temos uma coluna para falante. Então você vê, falante não é uma variável de interesse nosso, nem variável resposta, nem preditora. Mas eu preciso ter para poder incluir como efeito aleatório, né? Então tem 27 níveis, são os 27 falantes, tá? Eu tenho as sentenças que eles falaram, que a gente não vai usar para nada aqui. Então age group 2 níveis, case marking 2 níveis, ó, caso ergativo ou outro caso. Então o ergativo é sim, usou o caso ergativo. O other é não, não usou o caso ergativo, tá? A ordem da palavra, sujeito inicial, sujeito não inicial, sujeito animado, inanimado, objeto não explícito ou explícito, objeto animado, não inanimado. Aí tem o texto também, foram 3 textos diferentes, texto A, texto B e texto C, tá? Mas que a gente não vai olhar para texto como variável, tá bom? Ó, tem outras maneiras da gente dar uma espiada nos dados, né? Eu posso clicar nele aqui, ele aparece aqui para mim. Só que aqui essa janelinha, quando tem muito dado, se eu vou fazendo assim para baixo, ele é ruim de carregar, ele dá umas travadas, tá? Mas é possível. Eu gosto de usar o structure, que ele mostra assim, cada linha uma coluna. A gente poderia dar um glimpse também assim, ó, glimpse, que aí ele mostra parecido também, né, com o structure, né, ó. Tudo aqui é factor, tá? Eu poderia só colocar o war, assim, que ele me mostra o iniciozinho, ó. Os primeiros, só que eu tô com pouco espaço, né? Aí ele mostra tudo, na verdade. Ah, não, ele mostra o iniciozinho, mas assim fica meio confuso de ver, tem que botar muito para cima e para baixo, tá? Enfim, vamos lá. Então, como a nossa variável resposta é binária, a gente vai precisar aqui de uma regressão logística, né? Então veja que o tema da nossa tarefa é efeitos mistos. E efeito misto, não importa se o modelo é linear, é logístico, é ordinal, é de Poisson, é multinível, não importa. A interpretação é Bayesiana, é frequentista, não importa. A interpretação de efeitos mistos, efeitos aleatórios é a mesma, tá? Então, se você já entende regressão linear e regressão logística, não importa qual das duas que a gente vai usar para olhar para os efeitos aleatórios, que a interpretação vai ser a mesma, tá? Mas como aqui é binário, a gente vai precisar de uma regressão logística, então a gente começa fazendo o nosso contrast coding, né? Então vamos lá, então eu vou atualizar aqui o meu dado war, ele vai ser o war atual, e então eu vou criar uma nova coluna, então eu uso mutate para criar uma nova coluna, e eu vou chamar ela de ergativo, vou colocar em português assim, tá? Ergativo. E aí essa coluna ergativo vai ser o quê? Eu uso uma função if-else, né? E aí o if-else vem primeiro a parte do if, aí depois é o que é para fazer e depois o que é para fazer no else, tá? Então é assim, se a minha coluna que está escrito case marking for igual, porque eu vou escrever alguma coisa, né? Então tem que ser o igual e entre aspas. Então se na minha coluna case marking, vamos voltar aqui para o structure, ó. Aqui. Então se na minha coluna case marking tiver escrito ergative, é para colocar, então aqui foi a parte do if, né? If, se na coluna case marking tiver escrito ergative, e aí o que faz? Coloca 1. Else, se tiver escrito qualquer outra coisa, coloca 0, tá? Que é o nosso 1 vai querer dizer usou o caso ergativo, tá? Então a gente vê aqui que o meu objeto war, ele agora tem 10 variáveis, em vez de 9, porque ele tem uma a mais, que é a nossa coluna do contrast coding. Pode falar, Marley. Professor, e se no lugar de trabalhar com 1 e 0, eu quiser trabalhar com as palavras mesmo, ergative and other, eu posso?
Então, você pode. Qual que é a confusão que causa? Aí tem que tomar muito cuidado, tá? Você pode não criar essa coluna aqui do contrast coding e ir lá no seu modelo só colocar a coluna case marking, tá? Qual que é o problema? O R, ele trabalha com ordem alfabética, né? Então, quando se você fizer isso, o R vai criar o contrast coding para você. Mas não vai te mostrar, ele vai criar por trás, tá? O que ele vai fazer? Ele vai chamar de 0 a primeira coisa da ordem alfabética. E ele vai chamar de 1 a segunda coisa da ordem alfabética. E aí ele vai dar para você a probabilidade do 1, ou seja, a probabilidade da segunda coisa da ordem alfabética. Só que as variáveis preditoras, ele vai colocar no intercepto a primeira da ordem alfabética. Então, onde é que fica a salada? Quando você olhar lá para os seus coeficientes, você vai estar vendo a probabilidade da segunda coisa na ordem alfabética da resposta em função da primeira coisa da ordem alfabética das preditoras. E isso cria uma bagunça na cabeça. Você tem que ficar raciocinando o tempo todo qual que é o segundo da ordem alfabética e que é o primeiro da ordem alfabética. Então, eu entendi, mas eu não poderia dar um factor level não para colocar na error negative? Pode também. Ah, não, peraí. Não sei, tem que testar, não tenho certeza. Se você colocar, se você mexer com o factor ordering... Eu mexi isso e os resultados do modelo deram diferentes quando eu faço factor level na variável da resposta. Ah, então, é porque o R vai continuar pegando ordem alfabética, então. Quando eu deixo normalmente, ele pega a ordem alfabética, aí ele dá um modelo com números coeficientes. Quando eu inverto no factor level, ele dá outro número. Então eu acredito que ele realmente coloca... Ah, tá. Então pronto. Tá, então pronto. Se ele deu o resultado que é o mesmo que vai dar aqui, então dá certo então. Eu tava na dúvida se ele ia pegar o seu factor level ordering ou se ele ia continuar na ordem alfabética. Mas de qualquer maneira, uma dessas duas coisas é bom fazer para você ter certeza que você sabe que ele está te dando a probabilidade daquilo que você quer. Entendi. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Qual nível de cada variável preditora tem maior proporção de uso do caso ergativo? Então aqui é o nosso EDA, né? A nossa análise de dados exploratória, tá? Então vamos lá, a gente vai ter que criar um objeto com proporções, porque a gente não pode olhar só para os números crus, a gente tem que olhar para proporção, a pergunta já até fala, né? Eu vou chamar esse objeto de props, de proporção, e ele vai ser criado usando o meu war, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é um group by, e eu vou colocar aqui as minhas variáveis preditoras, tá? Então eu tenho age group, word order, animacy of subject, aí overtness of object, animacy of object, e por último eu vou colocar aqui a minha variável resposta, case marking, tá? Eu vou fazendo aos pouquinhos só para ver o que ele vai criando, tá? Se eu fizer só isso aqui, olha o que ele criou aqui no props. Ele tem aqui os... Não, peraí, props 10... Ah tá, ele só agrupou, né? Por enquanto ele só agrupou. Então ele agrupou por age group, então colocou tudo child, depois dentro de child colocou cada um do case, cada um do word order, cada um do animacy, então ele foi só agrupando, por enquanto, tá? Vamos lá, aí eu quero fazer uma contagem, tá? Para dar contagem eu pegar a proporção. Então eu vou pedir para ele contar cada uma dessas combinações. E aí eu vou pedir para ele agrupar de novo, group by, só que agora sem a minha variável resposta, tá? Então eu vou copiar tudo isso aqui e vou colocar sem a minha variável resposta, tá? Se eu fizer só isso, olha só como é que ficou o meu props. Eu tenho aqui os agrupamentos, tá? Então primeiro todos os adultos, depois criança, dentro dos adultos as duas de word order, dentro de adultos subinitial os animate, non-animate e assim por diante, tá? E aqui eu tenho a quantidade de cada um. Então, para essa combinação, adult, subinitial, animate, not overt, animate, ergative, eu tenho 7.
Para essa mesma combinação, só que aqui no final other, eu tenho 2. E aqui são os números crus, tá? Aí sai em ordem alfabética, tá? E subgrupando na ordem que a gente colocou, mas vai importar pouco isso, porque no final o que eu vou querer mesmo são os percentuais desses números aqui de ocorrência, tá? Então daqui eu vou fazer os percentuais agora. Eu vou criar uma nova coluna, tá? Em que eu quero os percentuais. Eu vou chamar essa coluna de proporção, tá? O que vai ser essa coluna? Vai ser o N, tá? A minha coluninha aqui ela tá chamada de N. Então vai ser o N, que é a quantidade, dividido pela soma da quantidade, né? Assim que eu faço uma média aritmética, tá? Se eu só fizer isso, olha só o que ele faz para mim. Ele vai criar a minha nova coluna prop. Então aqui dessa combinação que eu tenho na linha 1, esse 7 representa 77% e esse 2, 22%. Se eu somo os dois, eu tenho 100, tá? Porque eu tenho essa mesma combinação aqui de adulto, subinicial, animado, não explícito, animado, aí 77% ergativo, 23% outro. Aí aqui é uma outra combinação, é adulto, subinicial, animado, não explícito, inanimado. Mudou aqui, né? Ergativo, 89%, outro 10%. Tá? Então ele criou as minhas proporções. Aí aqui eu não preciso mais ficar com o outro, tá? Porque é complementar. Se aqui é 77, eu sei que aqui é 23. Se aqui é 90, eu sei que aqui é 10, assim por diante. Então eu vou tirar os outros e vou deixar só os ergativos, tá? Então é o meu último comando aqui, que eu vou usar um filter. E aí dentro de case marking, eu vou querer que fique só o que tiver escrito ergative. E aí pronto, criei aqui a minha tabelinha de proporções. Então para cada combinação das minhas variáveis preditoras, eu tenho aqui a porcentagem. Eu poderia até tirar essa coluna N aqui, porque o que eu vou precisar é a porcentagem, tá? Então eu tenho a porcentagem de cada uma das combinações das minhas variáveis preditoras, tá? Com isso, eu posso olhar aqui para as proporções e responder as perguntas, tá? Eu posso olhar para os percentuais e responder as perguntas, mas eu posso criar gráficos também, que é uma maneira bem direta e rápida e fácil, e eu posso ir reciclando aqui o meu código, tá? Eu posso criar gráficos para olhar qual barra vai estar maior. Aqui eu vou criar gráficos de barra, tá? Então a gente vai começar com ggplot. O meu dado vai ser essa tabela de proporções que eu criei, que ela é chamada de props. A minha estética vai ter no X. Aí agora vai ser, deixa eu colocar logo o Y, né? O Y vai ser a proporção, aquela coluna que eu chamei de prop, tá? Proporção. E aqui no X eu vou ficar trocando, tá? Aqui eu vou colocar as variáveis que eu quero olhar. Então vamos começar na ordem que eu escrevi elas aqui. Vou até copiar e colar. Ó. Então vou começar com age group, tá? Então esse vai ser o meu primeiro gráfico. Eu vou querer um gráfico de barra, e para gerar um gráfico de barra eu uso stat summary, eu não uso geom, tá? Ele fica aqui dentro do stat summary. E aqui dentro eu escolho o meu geom bar, tá? Se eu só fizer isso daqui, ele já gera aqui o meu gráfico aqui do lado, e eu tenho aqui a proporção, o age group, adulto, criança. Então aqui eu começo a responder as perguntas, né? Olha só. Qual nível de cada variável preditora tem maior proporção de uso do caso ergativo? Então vou respondendo aqui embaixo do gráfico, tá? Então, ó, quem que tem maior uso de caso ergativo? Adulto, tá? Então de age group é adulto. De word order, vou só copiar aqui e substituir aqui no meu X, tá? Então de word order eu tenho sujeito inicial, então vou colocar sub initial, sujeito inicial. Aí, animacidade do sujeito. Vou só copiar aqui e colar aqui no meu X. Eu tenho sujeito animado, então vou colocar assim, sub animate, porque vai ter o objeto também, né? Quão explícito é o objeto? Ó, bem pertinho, tá? Mas é não explícito. Então vou colocar not overt para o objeto. E o último, animacidade do objeto. Copio aqui, substituo no X. É um objeto, vou colocar assim, obt animate. Então aqui estão as respostas para a pergunta 1. Qual nível de cada variável preditora tem maior proporção do caso negativo? São os adultos, com sujeitos iniciais animados,
com objetos não explícitos animados também, tá? Aqui eu já respondo a pergunta 1. Que o sujeito é não inicial. Deixa eu voltar. Sujeito... Opa! É verdade aqui. Sujeito não inicial é maior. Valeu. Então, sub, not initial. Então pronto. Valeu, Mari. Então, a gente tem maior uso para adultos com sujeitos não iniciais e animados e objetos não explícitos e animados também, tá? Então, vamos lá. Pergunta 2. Vamos ver. Em um modelo de regressão logística, modelando a probabilidade do uso do caso ergativo em função das 5 variáveis preditoras, primeiramente sem efeitos mistos e sem interações. A nossa aula de interações foi depois dessa, né? Então seria sem interações mesmo. Quais são as variáveis com efeito significativo? Então vamos lá. Quando a gente faz uma análise no nosso artigo, enfim, onde a gente vai relatar os nossos dados, a gente reporta um único modelo, aquele modelo ao qual a gente chegou, que é o que tem mais atributos explicativos e preditivos dos dados, tá? Mas enquanto a gente está fazendo análise, a gente pode ir começando de um modelo mais simples, sem efeitos mistos, para ter uma ideia assim, de movimentação dos dados, de tendência de efeitos e tudo, tá? E ir construindo o modelo aos poucos. Então, é comum você começar olhando o modelo sem efeitos mistos e sem interações primeiro, para ver como se comportam ali os coeficientes, e depois você vai aprimorando o modelo e vendo se deixar o modelo mais complexo, ou seja, adicionando efeitos aleatórios e depois adicionando interações, se ele melhora muito mais o modelo ou não, tá? Para a gente chegar num modelo que não seja mais complexo do que precisa, explicando tão bem os dados, aquele princípio da parcimônia, né, da navalha de Ockham. Então vamos lá, então a gente vai começar com um modelo sem efeitos mistos, tá? Vamos chamar esse modelo de modelo 0, tá? Vai ser o nosso mod 0. Como é uma regressão logística, a gente vai precisar usar o GLM, de Generalized Linear Model. Os nossos dados são o dado WAR, e aqui a gente vai usar aquela nossa sintaxe já conhecida, que é a variável resposta, que é case marking, em função de... Eu vou copiar daqui de cima, ó, porque a gente já tem tudo aqui, né? Ó, menos o case mark, eu vou só substituir as vírgulas por mais. Ó, vou colocar aqui, aí aqui vai ser mais, aqui vai ser mais... Deixa eu quebrar aqui para ficar mais para cá. Aqui vai ser mais também. E aqui vai ser mais. Tá certinho? 1, 2, 3, 4. Faltou um, são 5, né? O que eu não coloquei? Age Group, Word Order, Animacy, Overness, Animacy. São 1, 2... Ah, não, 3, 4, 5. Tá 5 mesmo. Contei errado. Então, como é um modelo de regressão logística, a gente precisa colocar o Family Binomial. Tá? Família binomial. E deixa eu ver, tá tudo certinho. Então rodei o meu mod 0, ele apareceu aqui em cima. E eu já vou pedir um summary do mod 0 para a gente ver o que deu significativo aqui embaixo. Tá? Deixa eu deixar o código aqui para quem precisar olhar. Então o que a gente tem? A gente tem o intercept. Relembrando então, aqui como é regressão logística, os nossos coeficientes todos aqui estão em logod, tá? Mas a gente pode pensar em probabilidade também, tá? Então o intercept é a probabilidade de se utilizar o caso ergativo, de quem utilizar caso ergativo. É o contrário do que está escrito aqui, né? É o primeiro na ordem alfabética. Então a probabilidade de adultos usarem o caso ergativo quando o sujeito é inicial, animado, não explícito com objeto animado. A probabilidade é de menos 0,22 logod. É difícil fazer os logods de cabeça, mas a gente pode ter aqueles valores de referência, né? Então eu sei que 2,22 é ali mais de 90%, né? No caso é negativo, então é menos de 10%. Então é uma probabilidade baixíssima do uso de ergativo com essas combinações aqui, tá? Esse menos 0,22 ele é estatisticamente significativo, mas isso informa pouco pra gente, tá? O valor de P do intercepto raramente é significativo. O que deu com efeito por enquanto, tá? Deu a faixa etária. Então, como está positivo aqui,
me deu que ser criança aumenta a probabilidade de se utilizar o caso ergativo de maneira significativa, tá? E deu significativo também com a animacidade do sujeito, né? Então, ser inanimado aumenta a probabilidade do uso do caso ergativo de maneira significativa também. Então foram... Como é que fica a pergunta? Quais são variáveis com efeito significativo? Age group e animacy of subject. Então vamos lá. Vamos partir para a nossa terceira pergunta. Terceira pergunta. Em um modelo como o do item 2, porém com interceptos variáveis para falante, quais são as variáveis com efeito significativo? Eu vou reciclar esse código aqui. Então eu vou colar ele aqui embaixo. Eu vou mudar o nome dele para mod1. E aqui no summary também já vou mudar para mod1. E vamos ver. Aqui continua a mesma coisa. O que muda é que aqui eu preciso acrescentar mais uma variável, que vai ser o meu intercepto aleatório, tá? Então eu vou colocar ele aqui embaixo, mais... Para intercepto aleatório, basta eu colocar o 1, porque o 1 ele quer dizer intercepto, tá? Tem gente que na hora de escrever um modelo, coloca aqui depois do til, inclusive, um mais, para dizer que quer um intercepto. Não precisa porque é padrão, se a gente não escreve, o R põe, tá? De qualquer jeito. Mas para o efeito aleatório, não, a gente precisa colocar, tá? Então eu vou colocar o 1, e como é que é o nome lá da minha variável que tem os falantes? Deixa eu ver o war aqui. Acho que é speaker. Speaker com S maiúsculo. Então vamos lá. Então eu vou colocar 1, essa barrinha reta, tá? Speaker. Então aqui, assim, como é agora um modelo com efeitos mistos, eu não posso mais usar o GLM, eu tenho que usar o GLM-ER, tá? E aí aqui sim eu vou rodar o meu modelo 1, mod 1, ele apareceu aqui, e vou pedir um resumo do meu mod 1. Vou deixar o código aqui para quem precisar olhar. E aqui a gente tem os efeitos aleatórios, mas a pergunta é dos efeitos fixos, né? É o que normalmente a gente está interessado, fazer uma equalização aqui dos efeitos fixos, tá? E a gente vê que, incluindo o intercepto para falante, as nossas variáveis que têm efeito significativo continuam as mesmas. Continua sendo age group e continua sendo animacy of subject, tá? O que pode ter mudado aqui? Então alguém pode pensar, deu na mesma, né? Sim, nesse caso deu na mesma. Só que como eu falei, pode ser que o nosso modelo tenha ficado mais confiante ou com mais dúvida acerca desses coeficientes. Se a gente pedir um tab model lá do SJPlot e eu colocar os dois, mod 0 e mod 1, ele faz aquela tabelinha com um do lado do outro aqui, ó. E aqui eu posso dar uma comparada nos intervalos de confiança, se ele troca, se ele muda. Então, por exemplo, o age group, aqui ele deu como sendo 2.23, aqui ele deu um logod ainda um pouquinho maior, né? Aqui é de 1 a 4, aqui ele foi de 1.2 a 4.1. Aqui ele vai de 1.5 a 4.8. Então aqui o nosso intervalo de confiança ele está maior. Tá? O modelo com efeito aleatório, que é esse aqui da direita, ele ficou com um pouquinho mais de dúvida. Tá? E apesar de ter dado um coeficiente um pouco maior. E aqui a animacidade, ele também deu um coeficiente um pouquinho maior. Aqui é de 1.04 a 4.09. Aqui de 1.07 a 4.39. Ele também ficou com um pouquinho mais de dúvida, tá? Mas, por enquanto, aqui nesse exemplo, nada muito significativo, mas só para vocês verem que ele vai fazendo modificações, vai tendo alterações, tá bom? Pode perguntar, Marden. Pronto, professor, eu fazendo o exercício, eu cheguei nesse resultado aqui. Aí eu parei diante dele e fiquei olhando e vi e pensando, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu interpreto isso? Como é que eu interpreto o resultado dos efeitos mistos? O que é que o falante em si, qual é o resultado que esses efeitos aleatórios mistos causou de impacto sobre o meu modelo de regressão? Isso eu não sei explicar. Ele me deu um intercept, o speaker, que eu também não sei explicar, só me deu uma variância
e um desvio padrão, né? E aí, eu faço o que com esses dados, professor? Como é que eu interpreto? Então, em regra geral, a gente não usa esses coeficientes dos efeitos aleatórios. Eu vou explicar um pouquinho sobre eles, mas no geral a gente não usa. A gente reporta. Então, quando você gera um gráfico como esse aqui, uma tabelinha como essa, a gente, se a nossa análise terminasse aqui, eu ia gerar só a tabelinha do meu modelo com efeitos aleatórios, tá? Porque eu sei que eu tenho variância intrínseca por falante, então eu geraria esse daqui e eu reportaria esse só, tá? E reportaria aqui os efeitos aleatórios também para ficar registrado lá no meu artigo, para quem quiser dar uma olhada, e até como forma de deixar em mais um lugar afirmado que o meu modelo foi de efeitos aleatórios e que deveria ser, já que eu tenho falantes contribuindo com vários dados. Aí, na minha interpretação no artigo, normalmente não se usam esses efeitos aleatórios na interpretação. O que você quer mesmo, o principal, é que você construa um modelo que sabe que você tem dados que não são independentes, que você tem dados dependentes. Alguns pertencem a uma pessoa, outros pertencem a outra pessoa e outros a outra pessoa. E com isso ele vai fazer essas equalizações ali nos efeitos fixos. Nesse exemplo que a gente usou, por enquanto, eu não sei se mais para frente ele vai mudar ou não, mas tem situações em que ele muda. Uma variável que estava significativa antes deixa de ser, ou uma que não estava passa a ser. E aí, quando acontece isso, o que você faz? Você vai usar os dados do seu modelo mais complexo, do seu modelo que tem mais informação sobre os seus dados, e vai ignorar o outro modelo. O outro modelo, ele errou por conhecer menos dos seus dados. Você não informou para ele o suficiente sobre os seus dados, tá? Então, a priori é isso. Esse é o principal, tá? Agora, o que acontece aqui? Esses efeitos aleatórios trazem informações, né? Quando a gente tem só intercepto aleatório, o que está acontecendo aqui? Ele está nos dando um intercepto para o grupo todo, que é de menos 2,25 logod, e ele está dizendo a variância e o desvio padrão são a mesma coisa, né? Um é o quadrado do outro, tá? Mas olhando para desvio padrão que a gente está mais acostumado a olhar. O desvio padrão está me dizendo quanto que o intercepto de cada participante varia diante desse intercepto para o grupo, tá? Então, entre os participantes, porque aqui ele deu um intercepto para o grupo, mas ele também está fazendo por trás interceptos individuais, um para cada participante. E aí ele está vendo que esses interceptos dos participantes têm um desvio padrão de 0,5168, né? Tem cálculos que a gente pode fazer com desvio padrão. Um desvio padrão para cima e para baixo representa 68% da população numa distribuição normal. Então, por exemplo, eu pego esse desvio padrão aqui, eu sei que 68% dos meus participantes têm um intercepto de menos 2,2 menos 0,5 até menos 2,2 mais 0,05. Um desvio padrão e meio para cima e um desvio e meio padrão para baixo representa 95% da minha população. Então eu sei que 95% dos participantes aqui tem um intercepto que variam 1,5 disso para baixo disso até 1,5 disso para cima disso, tá? Então aqui é para ter uma ideia de quanto cada participante está variando em cima desse intercepto geral, tá? Eu entendi a interpretação, mas eu não entendi bem como é que isso se aplica no resultado dos dados, como é que isso interfere no resultado dos dados. Tô chegando lá. Tô chegando. Não, sem problema. Aí, esse olhar aqui é uma coisa que a gente olha para ter uma noção da variabilidade dos interceptos individuais a partir do intercepto do grupo, tá? Se você tem dados que não tem muitos participantes, exagerados números de participantes, você pode, depois da sua análise de grupo, depois de você ter reportado esse quadrinho aqui, falado do seu intercepto, falado do quanto aumenta a probabilidade para isso, do quanto aumenta para isso, que é significativo, que os outros não, tal, você pode fazer uma análise individual.
e você pode pedir para o R gerar gráficos, por exemplo, é uma coisa que eu tenho feito. Você pode gerar gráficos em que você tem o intercepto geral de todos os participantes e sobreposto a ele os interceptos individuais, para você ver quanto que cada participante difere da tendência do grupo. Agora, isso se você tiver centenas de participantes não dá, porque fica inviável, né? E se você tem centenas de participantes, nem é essa a proposta da sua pesquisa. Mas se você tem uma dezena de participantes, é possível. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um artigo meu em que eu faço isso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês como é que eu chego nisso. Rapidinho, deixa eu ver, artigo publicado. Deixa eu ver aqui um dos mais recentes em que eu fiz isso. Licença, professor. Pode falar. Naquele artigo que a publicou recentemente do DSC, acontecia isso no nós e a gente, que a não concordância do nós ela era muito usada por um falante específico, que era um homem mais velho. Então, quando considerava ele individualmente, ele puxava as categorias. E aí, com a categoria só aleatória, deixou de puxar tanto para a categoria masculina ou para a categoria de pessoa mais velha, já que era ele especificamente, não os homens em geral, nem os mais velhos em geral. Aí, nesse caso, a variável sexo, gênero deixou de ter efeito? Foi isso? Eu tenho que olhar lá, porque foi a parte que eu não estava mais no projeto, então não lembro como foi que ficou. Eu lembro desse artigo, vou dar uma olhada, Maíra. Obrigado por lembrar. Nada. Rapidinho que eu tô achando aqui, tô procurando aqui um meu que tem isso, rapidinho. Será que é esse? Não. Rapidinho, deixa eu só ver se tá aqui nos anais. Foi esse? Ah, aqui, ó. Ah, legal. Deixa eu abrir esse daqui, ó. Esse é um exemplo, tá? Pera aí. Eu tô olhando vocês não, né? Deixa eu compartilhar minha outra tela rapidinho. Deixa eu tirar o meu R, Estúdio. Compartilhar uma janela. Resumo aqui. Ó. Acho que tá entrando, né? Olha só o que eu fiz nesse artigo aqui, ó. Eu tinha... alguns participantes, tá? Então o falante A, B, D e tal, acho que eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 participantes, tá? Aí, olha só o que eu fiz aqui nesse gráfico aqui do lado. Esse gráfico aqui, eu coloquei um painel para cada participante, tá? E aí, deixa eu lembrar aqui que são as cores. Onde que eu explico? Não, tá, acho que eu vou lembrar, ó. O pontilhadinho é uma linha que se repete em todos os gráficos iguais, tá? Esse pontilhadinho, ele é a tendência geral do grupo, tá? Aqui é uma distância de vogais e aqui é ao longo do tempo, foi um estudo longitudinal. Então o grupo como um todo tende a aumentar a distância entre as vogais ao longo do tempo, é o pontilhadinho, tá? Aí o azul é um modelo linear sem efeitos aleatórios para aquele participante e o vermelhinho é a reta individual daquele participante com efeito aleatório, tá? Então ele gerou o pontilhadinho que é o efeito para o grupo todo, que aqui no caso seria no que eu estava mostrando para vocês seria o intercepto e o slope, tá? Geral. E ele gera para mim, se eu pedir com base naquela variância de desvio padrão que eu mostrei, ele gera linhas individuais para cada participante. Aqui, as minhas linhas individuais, as vermelhinhas, elas têm ponto de início de partida que estão variando, mas o ângulo dela varia também. Tem umas linhas que sobem, tem umas linhas que descem, né? Porque aqui eu consegui fazer um modelo de efeitos mistos com intercepto e slope aleatórios. Por enquanto, lá onde a gente está na correção, a gente está só com intercepto aleatório. Então, se eu pedisse um gráfico desse aqui, todas as linhas iriam para a mesma direção, as vermelhas, teriam o mesmo ângulo, só que elas começariam em pontos diferentes, porque os interceptos estão liberados para variar por participante, por enquanto.
Já já a gente vai fazer um modelo em que os slopes, ou seja, os ângulos, também estão liberados para variar, tá? Isso daqui não é uma coisa comum de se encontrar. O mais comum é as pessoas... Porque aqui eu tinha só 10 participantes, então é fácil eu fazer uma análise individual e olhar, o participante A estava assim, o B estava assim, esse está acima da média, esse está abaixo da média e tal. Mas se você tem muitos participantes, aí não tem como você fazer essa análise individual e você acaba ficando só na interpretação mesmo aqui dos efeitos fixos, mas sabendo que esses efeitos fixos estão calibrados uma vez que o programa sabe que você tem variância individual por participante. Tá bom? Ou seja, resumindo, a função do efeito misto é, de fato, calibrar os dados fixos. Isso, é o principal. É o principal. Quando eu trabalho com muitos dados de efeitos mistos, com centenas de informantes, por exemplo, eu não devo reportar como o senhor fez no caso do artigo do senhor. Porque fica inviável, né? Não tem como você mostrar assim, dezenas de painéisinhos, fica uma interpretação difícil, né? Você pode até pegar se for de interesse também para pesquisa, né? Pegar uma amostragem, digamos que você tem lá 80 participantes. Você pode pegar uns 6, 7 aleatórios só para dar uma olhada como é que as linhas de tendência individuais deles se comportam diante do grupo, né? Mas no geral a gente quer olhar para grupo para poder fazer algum tipo de generalização, tá? Entendi. E aí nessa calibragem, muitas vezes, como eu falei, variáveis que não seriam significativas passam a ser, ou que estavam mostrando como significativas antes deixam de ser, uma vez que o modelo sabe mais sobre a natureza dos seus dados, tá? Então vamos lá, vamos para a pergunta 4. Em um modelo mantendo os interceptos variáveis para falante e verificando possíveis interações... aqui eu precisava ter a próxima aula, mas a gente já consegue fazer, né? Porque já teve aula de interação. E verificando possíveis interações entre todos os pares de variáveis preditoras, quais pares deram uma interação significativa. Então vamos lá, vou continuar. A pessoa aqui está compartilhando 2 telas do senhor. Tem 2 telas minha? Não tá só o RStudio, não? Não, tem 2 telas. Pera aí, deixa eu parar então. Tá sem nenhuma agora? Sim, sem nenhuma. Tá. Agora sim, só o RStudio. Beleza, obrigado. Então vamos lá. Então eu vou continuar aqui reciclando o meu código, tá? Vou pegar esse mod 1 aqui e vou transformá-lo em mod 2 e já vou trocar aqui no summary também. Então aqui eu vou querer a mesma coisa, né? Eu vou manter em um modelo mantendo os interceptos variáveis para falante e verificando possíveis interações, tá? Então, para eu verificar as possíveis interações entre todos esses pares aqui, eu posso colocar um parêntese aqui no início, antes da primeira variável, um parêntese aqui na segunda, e colocar como se fosse um elevado ao quadrado, tá? Aqui ele vai fazer todos os pareamentos possíveis para haver interação. Continuo aqui com o meu intercepto aleatório, family binomial, modelo 2, está tudo certinho. Então vou rodar aqui o modelo 2. Rodou aqui em cima. E no meu summary de modelo 2, a gente tem... Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Peraí, eu quero ver o meu P junto. Vou rodar de novo esse summary. Pronto. A gente tem aqui, então, os efeitos fixos. Veja que de efeito fixo agora, com esse tanto de interação, nenhum deu, né? Mas tem um bocado de interação aqui que não deu significativa, né? A pergunta é, quais pares deram uma interação significativa? A única interação significativa que deu foi entre child e subject not initial, tá? Essa é a única interação que deu significativa aqui com o nosso P menor que 0,05. Então, pergunta 5.
Em um modelo com as interações que deram significativas e com interceptos variáveis para falante, quais variáveis preditoras deram significativas? Eu vou reciclar o meu código aqui do modelo 1. Vou chamar de modelo 3. Vou mudar aqui o meu summary para modelo 3 também. E aqui eu vou copiar aqui a minha interação que deu significativa, né? Foi age group e o word order. Então eu vou colocar ela aqui no final. Vou colocar um mais aqui para essa interação. Só que eu tenho que tirar esse child. E eu tenho que tirar esse sub not initial, né? Que é só o nome das variáveis. Age group e o word order. Os dois pontinhos é para dizer que eu quero ver uma interação entre essas duas variáveis. Continuando aqui com o meu intercepto aleatório, binomial, modelo 3. Tá certinho, vou rodar. Então ele criou meu modelo 3 aqui em cima. Vou pedir um summary. E agora eu tenho como efeito significativo age group e animacy. Continua ainda a mesma coisa lá do início, tá? Pergunta 6. Qual foi o desvio padrão dos interceptos variáveis? Está aqui, ó. Standard deviation, é 0,6611, tá? É o quanto que os interceptos individuais variam desse intercepto geral aqui do grupo, tá? Vamos ver agora, pergunta 7. Qual das combinações abaixo tem a maior probabilidade de uso do caso ergativo? Aqui a gente pode gerar um gráfico para olhar qual das combinações abaixo tem mais. Então era aquela combinação criança. Peraí, deixa eu olhar aqui no Google Docs, deixa eu ver quais que eram. Rapidinho, pessoal. Que pergunta é essa? 7. Ah, tá. Qual das combinações abaixo? Deixa eu copiar aqui também do Google Docs, rapidinho. Aqui foram essas as combinações que eu dei pra vocês, ó. Deixa eu colocar... vou ensinar uma coisa pra vocês. Tá vendo aqui? Eu copiei isso aqui do Google Docs, né? Aí ele entra aqui no R como se fosse código, mas eu quero botar o hashtag em tudo de uma vez. Eu posso fazer assim, ó, seleciono tudo. Aí aqui no meu eu dou Command Shift C. Eu acho que no Windows deve ser Ctrl Shift C. Aí ele põe em tudo. Se eu quiser tirar de tudo, tá selecionado, Command Shift C, aí ele tira. Isso é interessante para, por exemplo, eu não quero usar esse código aqui agora. Eu seleciono tudo, dou um Command Shift C, ó, ele comenta tudo. E selecionado eu faço de novo, ele tira tudo, tá? Então aqui, as combinações que eu pedi é adulto com sujeito animado, adulto inanimado, criança animado, criança inanimado, tá? Tem algumas maneiras de eu fazer isso. Eu posso fazer os cálculos aqui com os meus coeficientes. Então, posso ir somando e subtraindo. Eu posso criar um novo data frame aqui e usar aquela função predict que eu já mostrei, tá? Mas eu acho que usando gráfico é uma maneira bem fácil, assim, intuitiva e visualmente boa, tá? Então como é que a gente pode fazer? Eu vou usar o plot model lá do SJPlot e eu quero plotar o meu modelo 3. O tipo de gráfico que eu quero é o de valores previstos. Precisa desse pred, de predict, tá? E aqui, se eu só fizer aqui, ele vai gerar 1, 2, 3, 4, 5 gráficos para mim. Tá? Mas eu quero, na verdade, um gráfico que tenha junto idade, porque eu só tenho aqui adulto e criança, e animacidade do sujeito, que são as duas coisas que eu pedi, né? Então aqui eu posso acrescentar um argumento chamado terms, que são os termos que eu vou querer, e eu uso C de concatenate para colocar os dois que eu quero, tá? Entre aspas. Vou copiar daqui, ó, para eu não errar a digitação. Age subject. E o outro é animacidade do sujeito, né? Tá aqui, animacy of subject. Então pronto, com esse código aqui eu gero esse gráfico. Ó. Ele colocou as duas coisas, colocou o age group aqui no X, então aqui eu tenho adulto, aqui eu tenho criança, e aqui nas cores ele colocou animado e inanimado. Então a pergunta era qual das combinações abaixo tem a maior probabilidade do uso do caso ergativo. Então tá aqui o caso ergativo, né?
Pera aí, pessoal, olha só. Eu cometi um erro em todos os modelos. Olha isso aqui. Só percebi agora. Olha que coisa maravilhosa que aconteceu. Eu cometi um erro de uma explicação que eu fiz lá no início pro Marden do negócio do contrast coding. Olha só, tá dando criança usando mais caso ergativo, sendo que eu comecei dizendo que o caso ergativo tá perdendo o uso, né? Quer ver por quê? Nos meus modelos todos, desde o 1, eu coloquei case marking, em vez de eu colocar a minha coluna de contrast coding. Gente, será que vai mudar os resultados? Vamos olhar? Ó, a minha coluna de contrast code eu chamei de ergativo. Vou ter que trocar, ó. Vamos ver se vai trocar os resultados. Então, modelo 0, vamos lá. Ergativo. Resumo. Não, a resposta deu a mesma, tá? Só que olha aqui. Ser criança diminui a probabilidade de usar o caso ergativo, porque as crianças têm usado menos esses casos, né? Agora sim. Aqui, ó, modelo 1, mesma coisa. Ergativo. Vamos ver se o resultado... Não, mas a resposta dá a mesma, tá? E aqui também modelo 2, ergativo. A resposta deu a mesma. Que bom que não alterou as respostas. E aqui no modelo 3 também. Ó. As respostas deram as mesmas. Só aqui que mudaria, tá? Das combinações. Vamos refazer essa plotagem. Agora sim, olhando o gráfico eu estranhei. Então vamos lá, ó. Então aqui, olha só o meu gráfico anterior como é que estava. Eu vi aqui, ó, estava escrito case marking. E agora sim, está escrito ergativo. Então, ó, é a probabilidade de usar o ergativo, tá? É o que a gente colocou como 1. Então a maior probabilidade é o que está aqui mais no alto. É esse pontinho daqui. O que é esse pontinho? É um adulto falando uma frase com sujeito animado. Então, um adulto com sujeito animado, dessas combinações, é onde tem a maior probabilidade de uso do caso ergativo, mais de 90% de probabilidade. E a menor seria uma criança com um sujeito inanimado, mas mesmo assim tem mais probabilidade de usar o ergativo do que não usar, né? 60% de probabilidade. O ponto de equilíbrio é o 50%, né? Que está bem aqui. Então pronto, respondemos aqui a questão 7. Vamos para a questão 8, que é a última. Questão 8. Qual é a direção da interação presente? Então a gente teve essa interação aqui significativa entre idade e se o sujeito é inicial ou não inicial. Como é que está a direção dessa interação? A gente vai usar um gráfico também, tá? Vou usar o plot model. Vai ser o meu modelo 3, mod 3. E aqui o SJPlot ele tem um tipo de gráfico chamado int, de interaction. Tá? E se eu rodo isso aqui, ele já gera um gráfico de interação para mim. E como é que está a interação aqui? Eu tenho sujeito inicial, sujeito não inicial nas cores e a idade aqui no X, adulto, criança. Como é que está a direção dessa interação? Uma interação é quando em um caso vai para um lado e no outro caso vai para o outro lado, né? Então os adultos eles têm maior probabilidade de usar o caso ergativo quando o sujeito é inicial. Ao contrário das crianças, que têm maior probabilidade de usar o caso ergativo quando o sujeito é não inicial. Então aqui que está a direção da interação, tá? Se eu fizer uma linha desse azul para esse azul e uma linha desse azul para esse azul, elas se cruzam, tá? Então um adulto diminui a probabilidade, enquanto um adulto diminui a probabilidade de uso do ergativo de inicial para não inicial, uma criança aumenta a probabilidade de uso do ergativo de um inicial para um não inicial. Ou eu posso falar assim, ó, quando o sujeito é inicial, de adulto para criança, abaixa a probabilidade. Mas quando é não inicial, de adulto para criança, aumenta a probabilidade. Tá? Então é nessa direção que está a interação. Eu não coloquei uma pergunta para incluir os slopes aleatórios, mas a gente pode fazer um aqui. Eu acho que é porque o modelo não converge, né? Mas vamos fazer um aqui só para a gente ver como é que ficaria. Peraí, eu quero pegar esse último modelo que a gente ajustou e fazer um modelo 4. Tá? Então aqui o modelo 4 e o resumo do 4.
Então aqui, para eu incluir, eu vou tirar a interação por enquanto, tá? Então vou comentar isso aqui para tirar a interação por enquanto. E aqui, se eu quisesse incluir um slope aleatório em função da idade, eu poderia colocar aqui age subject. É assim? Age group, né? Então eu poderia colocar age group para ter uns slopes aleatórios variando conforme a idade também. E esse meu modelo vai ser o 4. Só que olha só o que acontece. Algo muito comum, tá? Ele dá esse aviso de boundary singular fit. Quando eu tenho esse aviso, ele ajusta o modelo. O modelo ele vai aparecer aqui, tá? Só que são dados que eu não posso confiar, então não vou nem olhar o resumo dele. Por que quer dizer? A cada elemento que eu acrescento ao meu modelo, ou seja, mais variáveis preditoras, ou interações, ou mais efeitos que podem variar, efeitos aleatórios, mais parâmetros eu acrescento ao meu modelo e mais complexo ele fica. Se um modelo alcança um número de parâmetros que está muito próximo do número de dados que eu tenho, ele vai dar esse singular fit, que é um aviso de que eu estou fazendo um sobreajuste. É quase como que eu tenho uma previsão para cada um dado que eu tenho. E aí não é uma previsão generalizável. Então, quando eu tenho um singular fit, o que eu tenho que fazer é simplificar o meu modelo e, infelizmente, nesse caso, eu não vou conseguir ajustar os slopes aleatórios. Eu vou ter que ficar só com o meu intercepto aleatório também. Tá bom? E aqui terminamos, então, a correção de efeitos aleatórios.